Sejam bem-vindos ao podcast da Mirante Tecnologia. Aqui é um espaço feito para discutir com profundidade e clareza os desafios reais de quem trabalha com tecnologia. A adoção de inteligência artificial dentro das empresas brasileiras não está mais sob controle das próprias organizações. Estamos vivendo uma mudança estrutural. Neste episódio, vamos falar sobre como o avanço da chamada Shadow AI revela um descompasso entre o uso individual de inteligência artificial e a capacidade das empresas de estruturar, governar e extrair valor estratégico dessa tecnologia. Vamos lá? Você deve ter notado que a incorporação da IA está sendo conduzida, muitas vezes, pelas pessoas no ritmo das suas necessidades, e não pelas diretrizes corporativas, que muitas vezes ainda nem foram definidas. Isso altera profundamente a forma como essa transformação acontece, e principalmente o quanto de valor ela é capaz de gerar. Uma pesquisa recente divulgada pelo Gemini indica que 74% dos profissionais já utilizam assistentes de IA pessoais em atividades de trabalho, muitas vezes de forma recorrente e integrada às suas rotinas. Mas o ponto mais relevante para falarmos hoje está na forma como esse uso se distribui dentro das organizações. A barreira de acesso deixou de ser um problema, o uso já se consolidou. O valor é percebido coletivamente e os ganhos individuais são facilmente perceptíveis. Ainda assim, esse movimento acontece de maneira descentralizada, sem integração aos processos, sem governança estruturada, podendo até colocar a segurança das informações e dados sensíveis em risco. Na prática, as empresas estão lidando com as consequências de uma adoção que aconteceu sem protagonismo das próprias organizações. Quando a gente olha para os dados, o cenário fica ainda mais claro. Ainda segundo a pesquisa do Gemini, em 2025, 74% dos entrevistados usam LLMs pessoais no trabalho. Desses, 50% utilizam regularmente, mas apenas 40% têm acesso ou incentivo das empresas para a utilização. Ou seja, apenas 4 em cada 10 profissionais relatam ter algum tipo de orientação para o uso de IA no ambiente corporativo. Isso revela um cenário em que a tecnologia já impacta produtividade e qualidade, mas ainda não está integrada aos processos, não é gerida como ativo estratégico e nem segue uma lógica consistente. O resultado não é a falta de uso. O valor existe, mas está distribuído, fragmentado e muitas vezes invisível para a gestão. E é nesse contexto que surge o que chamamos de Shadow AI, o crescimento de uma operação paralela. Esse descompasso entre uso e estrutura cria um ambiente propício para o uso não governado de inteligência artificial, algo que já se consolida como padrão no Brasil. Mais da metade desses profissionais recorre a ferramentas próprias no contexto de trabalho, motivados por fatores práticos, como facilidade de acesso, familiaridade e percepção de eficiência. Ao mesmo tempo, esse movimento não acontece sem consciência de risco. A maioria desses profissionais reconhece que o uso de IA pessoal pode expor informações sensíveis e gerar vulnerabilidades relevantes. E o risco aumenta justamente por causa da sua natureza silenciosa. A produtividade gerada é real e crescente, mas acontece fora dos mecanismos formais da organização, por ela não ser monitorada e nem padronizada. Isso não volta como aprendizado para os negócios, e com isso, as empresas passam a operar com uma camada paralela de inovação, eficiente no curto prazo, mas estruturalmente frágil. A transformação já começou, mas fora da empresa. Se a adoção está acontecendo nas pontas, o mesmo vale para o desenvolvimento de competências. A capacitação em IA, na maioria das vezes, não vem de um processo estruturado, mas sim, majoritariamente, uma iniciativa individual. O estudo mostra que o número de profissionais que aprendem a utilizar IA por conta própria já supera o daqueles que recebem treinamento corporativo. E esse dado ganha ainda mais peso quando combinado com outro. 37% dos profissionais afirmam que poderiam evoluir mais se tivessem acesso à capacitação oferecida pelas empresas. Ou seja, existe uma lacuna entre demanda e oferta de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o próprio conceito de qualificação profissional está sendo redefinido. Em um horizonte de poucos anos, cresce a percepção de que o domínio de assistentes de IA pode se tornar uma habilidade tão relevante
quanto as formações acadêmicas tradicionais. A força de trabalho já entendeu esse movimento. A questão agora é se as organizações conseguirão acompanhar e direcionar essa evolução. Olhando para como os profissionais aprendem IA hoje, 80% pesquisam na internet e aprendem na prática, sem recorrer a treinamentos formais, enquanto 41% recebem algum tipo de treinamento das empresas. Mesmo operando de forma descentralizada, a IA já entrega resultados concretos no cotidiano de trabalho. Os profissionais relatam ganhos consistentes em qualidade, velocidade e capacidade analítica. Hoje, esse uso está concentrado em atividades como análise de dados, pesquisa e produção de conteúdo, o que indica um estágio ainda mais operacional do que estratégico. E esse estágio está diretamente relacionado à forma como a tecnologia vem sendo incorporada nas organizações. O próprio estudo indica que, com mais incentivo e capacitação, esse uso pode evoluir para aplicações mais estruturadas, com impacto direto no negócio. Existe, portanto, um espaço entre o que a IA já entrega e o que ela poderia entregar dentro de um ambiente organizado. E aí chegamos ao ponto central para líderes de tecnologia. O desafio já não está mais em viabilizar o acesso à inteligência artificial. Esse movimento aconteceu de forma orgânica, impulsionado pela própria força de trabalho. Agora nós devemos pensar em como urbanizar esse uso que já existe e transformar em capacidade dentro da empresa. Isso exige uma mudança de abordagem. A IA precisa ser estruturada como parte integrante da operação. Isso passa pela definição de diretrizes claras de uso, capazes de sustentar escala e consistência ao longo do tempo. Também implica integrar a IA aos fluxos de trabalho de forma intencional, conectando seu uso às prioridades do negócio e aos processos da organização. Sem essa integração, os ganhos permanecem localizados e não se traduzem em vantagem competitiva. E não tem como fugir. Isso passa por repensar o papel da capacitação. O aprendizado já está acontecendo, mas digamos, não da melhor forma, descentralizada e pouco direcionada. Quando a empresa assume esse processo, ela não apenas acelera a curva de maturidade, mas também orienta o uso da tecnologia para onde ela gera mais impacto. No fim, o que está em jogo é a orquestração da IA. É essa capacidade de organizar, escalar e governar o uso, que tende a separar as empresas que apenas utilizam IA, daquelas que de fato operam com ela como AI First. Obrigado por acompanhar este episódio. Nos encontramos na próxima conversa sobre tecnologia, estratégia e os movimentos que estão redesenhando o mercado. Esse conteúdo também está disponível na íntegra no nosso LinkedIn. Por lá você encontra todos os gráficos citados e as fontes completas de todas as informações. O link está aqui na descrição. Até o próximo episódio!